Olá pessoal, vamos ver agora números decimais. A gente já aprendeu a soma, subtração, multiplicação, divisão. Então temos aí nessa figura os números decimais. São números racionais. Se vocês derem uma olhada, ou se vocês estão acompanhando essas aulas desde o início, desde a primeira aula, for acompanhando devagarzinho, vocês vão ver que eu já falei sobre os números racionais, já falei sobre os números inteiros e já falei sobre os números naturais. Então, os números decimais são números racionais que possuem vírgula. São caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separadas por vírgula. E eu dou um exemplo aí desses números 0,4, 0,25, 2,4, 1,25. Antes, pessoal, nós só tínhamos os números naturais. A única forma, pessoal, o único jeito de melhor representar os números naturais é assim, ó. Ele parte do zero. É o primeiro número natural. 0, 1, 2, 3, 4. E nós vamos, pessoal, desse jeito até o infinito. Todos esses números positivos, que a gente pode contar indefinidamente, eles são os números naturais. Com esses números naturais, pessoal, nós realizamos contas de soma. E a humanidade sempre se deu muito bem com apenas esse conjunto de números. Só que depois, pessoal, com a subtração, a gente precisou de números negativos. Tivemos que criar um novo conjunto de números. E esse conjunto de números foi o conjunto Z, chamado de conjunto dos números inteiros. Esse conjunto, ele tem o zero, ok, ele pega o zero dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito. Mas ele também pega os números negativos. Então, temos o menos 1, o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o infinito também. Então, pessoal, com esses dois conjuntos numéricos, nós poderíamos fazer várias operações de soma e de subtração. Só que depois, pessoal, surgem os números racionais. Porque pela necessidade que nós tivemos de, na matemática, fazer certas divisões. Com os números naturais, a gente pôde fazer várias divisões. Mas aí surgiu, por exemplo, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é mais do que 2. É 2,5. Então, como é que eu faço? Foi necessário criarmos um conjunto que é o conjunto dos números racionais. E como é que eu coloco esses números aqui, pessoal? Veja, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos naturais. Esses números naturais, eles estão aqui dentro. Então, quando surgem os inteiros, ele pega os negativos e os positivos naturais. Logo, todo número natural é um número inteiro. Mas nem todo número inteiro é um número natural. Porque, por exemplo, menos 3 não é um número natural. É um número inteiro. 2 é um número inteiro, mas também é um natural. Porque os naturais estão aqui dentro. Quando surge o conjunto dos racionais, ele pega os naturais, ele pega os inteiros e coloca aqui dentro dele. E ainda acrescenta um pouco mais.
Ele acrescenta os números fracionários, os números decimais, as dízimas periódicas, uma representação desse conjunto que a gente vai ter a certeza de que não vai deixar nenhum número de fora é a seguinte: que é igual ao conjunto, abrir essas duas chaves, eu já quero dizer que é um conjunto. Isso aqui é um conjunto de todos os números x. Que números são esses? São os números naturais, inteiros, fracionários, decimais, dízimas periódicas, enfim. Mas como eu coloco aqui? Então, Q é o conjunto de todos os x que eu posso escrever nesta forma: A dividido por B. Pessoal, racional é um número que eu posso escrevê-lo como uma fração. Então, eu posso escrever um como uma fração. Basta eu colocar assim. Exemplo, vou colocar aqui do lado só para 2 dividido por 2 é igual a 1. Isso aqui é uma fração. Não é uma fração própria, mas é uma fração. Então, se A for 2, se B for 2, x é igual a 1. Então, pessoal, aqui nós temos aqui dentro todos os números naturais, porque todos os números naturais podem ser escritos dessa forma: A sobre B. Agora, pessoal, tem uma coisa: que é igual ao conjunto de todos os x escritos na forma A e B, tal que, gente, esse é um símbolozinho que significa tal que. Quando ele diz tal que, é porque tem alguma coisa que ele precisa dizer. Tal que A, esse número A, ele pertence, o símbolo de pertence, aos inteiros. Então, que é igual ao conjunto de todos os x, igual a A sobre B, ou seja, escritos na forma A dividido por B, tal que, ou de modo que, A pertence aos inteiros. Se A pertence aos inteiros, pessoal, em qualquer fração eu posso ter números negativos no numerador. Por exemplo, menos 1 sobre 2, posso ter 1 sobre 3, menos 1 sobre 3. Enfim, aqui em cima, todo número A pode ser qualquer número inteiro. Continuando, A pertence a Z, B também pertence a Z, mas tem um detalhe: B é diferente de 0. Então, pessoal, está aí a representação do conjunto dos números racionais. Eu preciso dizer por quê. Porque B não pode ser 0. Então, pessoal, B não pode ser 0 porque não se pode dividir nenhum número por 0. É impossível fazer isso. Você não vai conseguir. É uma divisão impossível. Chegando num resultado 5 dividido por 0, isso não existe na matemática. Eu disse que 0 não pode ser o denominador. Eu também disse, isso aqui é impossível. E eu disse que 0 dividido por 0 é indeterminado. E 0 dividido por 2, quanto vai dar isso? 0 dividido por qualquer número é igual a 0. 0 dividido por 3 é igual a 0. Por quê?
0 multiplicado por 3 dá 0. 0 menos 0 dá 0 e terminou a divisão. Quando 0 é dividido por qualquer número, o resultado é 0. Se eu tivesse 0 dividido por menos 5, por exemplo, quanto é o resultado? Seria menos 0? Claro que não, não existe menos 0. Existe 0. 0 é 0, não existe 0 negativo. 0 é 0. Então, qualquer que seja o número aqui, o resultado aqui vai ser 0. 0 no numerador é possível. 0 dividido por 5 é igual a 0. Aqui, 0 dividido por 2 é igual a 0. 0 no denominador, neste caso aqui, é indeterminado. Indeterminado. Não serve para resolver nada na matemática. E 0 no denominador, neste exemplo, é impossível. Não conseguimos nenhum valor para isso. Então, isso na matemática não pode existir como resolução de nada. Gente, então vamos voltar para a figura, voltando para a questão dos números decimais, né, onde a gente diz que são números racionais que possuem vírgula e são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por vírgula. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, por assistir mais essa aula. Na próxima aula a gente continua, eu quero continuar exatamente nesse assunto. Estou parando agora porque o vídeo vai ficar muito grande, muito longo e vamos descansar um pouco.